Opa, fala pessoal, tudo bem? Você sabia que alguns fundos imobiliários aumentaram em até 200% os seus dividendos nesse mês? É isso aí, galera. Se você não conhece os dividendos extraordinários, tá na hora de você conhecer. Porque basicamente o que seria isso? Seria um pagamento de dividendo diferente, né? Acima do que é entregue normalmente. E por que isso acontece? Provavelmente porque aquele fundo entregou algum resultado excepcional, né? Fora do comum. E o grande detalhe é que isso sempre acontece, sabe quando? Sempre no final de cada semestre. Então, normalmente, no dia 31 de julho, ou até também nos últimos dias de dezembro, ou seja, ao final dos semestres, todo mundo fica super ligado para ver os anúncios que as gestoras vão falar dos seus fundos, né, os resultados que vão entregar no próximo mês. Então, por exemplo, no dia 31 de junho desse ano, a maioria dos fundos imobiliários reportou ali o seu resultado do seu semestre para distribuir esses dividendos extraordinários no mês de julho daquele mesmo ano. Então, dia 31 de junho, todo mundo fica ligadaço para ver o que vai acontecer. Inclusive, vou até compartilhar minha tela aqui. Eu estava olhando no Instagram da Lana Santos, que ela é economista lá do Clube FI, muito legal, por sinal. Ela fez um apanhado aqui de quanto variou, ou seja, de quanto aumentou esse dividendo. O campeão foi o HGRE11. Veja que ele anunciou um dividendo de 2,55 só nesse mês, porque ele está entregando um resultado. E vários outros tiveram um resultado bastante positivo, ou seja, acima da média, estão entregando esse resultado acumulado no semestre, porque vale esse parênteses aqui, né? A gente ganha dividendos todos os meses dos nossos fundos imobiliários, mas pela lei, pela regra, o fundo imobiliário tem que distribuir todo o seu lucro, 95% do seu lucro, na verdade, a cada semestre. Então, alguns fundos vão entregando ali um pouquinho por mês e aí chega no último mês daquele semestre e entregam uma porrada. E é isso que eu vou te mostrar os números agora e até explicar o porquê e quais cuidados você tem que tomar olhando um ranking como esse, tá? Já aqui na tela também, né, foi uma notícia no Infomoney mostrando alguns fundos, por exemplo, TRXF11 e HGRU entregaram dividendos extraordinários. E aqui eles mostram por quê. No caso do HGRU, que é um fundo de renda urbana, por que ele teve esse resultado aqui de 72%, de aumento de 72%? Normalmente ele entrega 90 centavos e nesse mês ele vai entregar R$ 1,55 para cada uma cota. Por quê? Esse movimento foi impulsionado pela venda de um imóvel na rua Quatá, em São Paulo. Então, o fundo imobiliário aqui, o que ele fez? O HGRU, esse imóvel aqui, se eu não me engano, ele era de uma instituição de ensino, né, do INSPER, aqui de São Paulo, uma faculdade bem famosa. Então, o fundo imobiliário era dono desse imóvel, vendeu para esse inquilino, então embolsou uma grana, né, um grande dinheiro nesse semestre. Pela lei, o fundo tem que distribuir 95% desse lucro, ou seja, desse ganho de capital, né, comprou por um valor e vendeu por um valor acima, teve lucro. Lucro tem que ser repartido com os cotistas dentro do semestre. Por isso, essa porrada aqui, esse valor um pouco a mais. Descendo aqui na matéria também, o TRX F11 entregou aqui, ó, 62% de alta, saiu de 93 centavos para 1,51. E uma questão aqui que pode ser levantada é o seguinte, né, antes de falar um pouco dos cuidados desse tipo de notícia aqui de acompanhamento. Isso acontece com os fundos de tijolos, mas e os fundos de papéis? Não acontece de ter um dividendo extraordinário? Vamos começar a olhar aqui, dentro do site do Investidor 10, a gente pode olhar aqui pelos esses dois aqui, o mais querido, que é o MXRF11, e o mais buscado, que é o KNCR11. Então veja, o MXRF11, se a gente olhar aqui os detalhes, a gente vai ver a distribuição dos dividendos também, né? Aparece aqui, ó. Então veja, no dia 30 do 6, ou seja, no dia 30 de junho, quem tinha uma cota desse fundo, do MXRF11, vai receber no dia 14 do 7 o valor de 10 centavos por cota. Veja que é igualzinho o mês anterior. Então, a variação crescimento aqui foi zero, né? Então, ó, continua sendo 10 centavos, não mudou nada. E por que que não mudou? Porque um fundo de papel, ele não costuma guardar, né, essa gordurinha de um possível lucro
até porque ele entrega todo mês, né? Diferente de um fundo de tijolo, que nem eu falei, pode vender um imóvel e ganhar uma grana a mais. Isso não acontece com fundo de papel, né? De ganhar um dinheiro a mais porque vendeu alguma coisa. É muito raro, porque a maioria dos contratos ali, da composição do fundo de papel, é sempre mais regradinho. Ele pode até vender algum CRI que ele tenha por um valor excepcional, mas não costuma acontecer muito, tá? Se a gente até voltar aqui e dar uma olhada em outro fundo bem famoso de papel, KNCR11, vamos ver o que ele entregou de um mês para o outro. A mesma coisa, ó, saiu de R$ 1,20 para cada uma cota para R$ 1,20 para cada cota também. Então, um fundo de tijolo, ele costuma pagar sempre a mesma coisa ali todos os meses e quando tem alguma coisa extraordinária, ele entrega mais no final do semestre. O fundo de papel não. Ele acaba entregando ali muito mais volátil, né? Se a inflação sobe, ele paga mais naquele mês. Se a inflação cai ou o CDI cai, no outro mês ele vai pagar menos. Então, assim, o fundo de tijolo tem essa característica do dividendo extraordinário no final do semestre, que é um pouco diferente dos fundos de papéis. E aí, até para a gente olhar como exemplo o HGRE11, né, que foi o campeão desse ranking aqui desse semestre, né, entregou mais 200% no seu dividend yield. Um detalhe importante, o dividend yield dele não é 200%, é 9,9%. O que foi 200% foi a variação para cima, tá? E aí, só para a gente ver aqui, né, claramente esse anúncio, né, tá aqui, ó, no dia 30/6/2025, ele anunciou um resultado de R$ 2,55 por cota. Veja que é muito mais do que ele paga normalmente, né? Que é esses 85 centavos aqui. E se a gente subir aqui para ver o gráfico, olha que absurdo, né? Sai dos 85 ali, que é um padrãozinho, né? Não varia muito, para algo muito maior, né? Se a gente pegar outros períodos, veja, normalmente é sempre a cada semestre que ele faz isso, tá? Então é muito normal você ver isso num fundo de tijolo, tá? E outro ponto que é muito importante tomar cuidado, ok? A gente viu aqui um dividend yield do HGRE, por exemplo, ó, 2,13% no mês, né? Só que no mês anterior era 0,74%. Então você vai ver esse dividend yield aqui de 2,13% no mês, você não pode acreditar que isso vai ser para sempre, tá? Tome cuidado ao anualizar o resultado de um mês, né? Até vou pedir para o ChatGPT me ajudar aqui, para ver quanto que é o resultado de um dividendo de 2,13% ao mês anualizado. Olha, ele já fez a conta aqui para mim, 26,68%. Você acha que o HGRE vai pagar 26% de dividendo no ano? Não vai. Ele vai pagar algo ali em torno de 9%, 10%, que já é muito mais padrão para um fundo de tijolo. E aí ele ainda tem um potencial de valorização da sua cota. É assim que funciona um fundo de tijolo. E eu vou deixar um convite especial aqui para você também, que nós temos uma newsletter gratuita sobre investimentos, inclusive fundos imobiliários. Uma vez por mês a gente manda, é de graça, é só você entrar no link que está aqui na descrição e se inscrever, a newsletter do Lucro FC, beleza? Te espero por aqui também e, obviamente, assista esses outros vídeos que a gente separou para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.